E aí a gente começa agora falando, então, um pouquinho sobre a adolescência e a puberdade, né? Então, a gente vai falar um pouquinho das transformações que acontecem nesse período de mudanças, e é um período que vocês estão vivendo ainda, né? Vocês estão nesse período de mudanças, certo? Vamos lá, gente? Página 96. Todos vocês estão com a apostila aqui? É do 6º ano. Então, vamos lá, ó. A adolescência é um período muito importante no desenvolvimento de vocês, no desenvolvimento de qualquer pessoa. Por quê? Porque nessa fase ocorrem imensas transformações que influenciam muito na idade adulta de vocês, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, define criança como uma pessoa com até 12 anos de idade. E incompletos, tá? Já os adolescentes é a pessoa que tem entre 12 e 18 anos de idade incompletos. Então, vocês estão vivendo a adolescência, tá? Vocês estão vivendo a adolescência, por isso que vocês estão na fase que vocês se consideram incompreendidos, tá? Por quê? Porque tudo no corpo de vocês e na cabeça de vocês está mudando, tudo. E tudo vira muito grande. Então, qualquer coisinha que acontece na vida de vocês é um problema. Vocês vão ver que depois que vocês saírem dessa fase, o que vocês acham que é um problema muito grande hoje, vocês vão ver que não era um problema tão grande assim, tá? Mas hoje, vocês têm problemas enormes. Por isso que vocês choram tanto, por isso que vocês são tão incompreendidos, tá? Então, durante a adolescência, vocês passam por transformações físicas, vocês passam por transformações psicológicas, essas são as mais importantes, e transformações sociais, tá? E isso representa para cada indivíduo o processo que vai preparar vocês para a vida adulta. Então, esse processo de entender as novas competências de vocês, entender os novos direitos, os novos deveres, é muito importante para o desenvolvimento da vida adulta de vocês, tá? Bom, mas como que os psicólogos enxergam vocês? Né? Os psicólogos veem vocês de maneira diferente. Eles explicam a adolescência como um período de um novo nascimento. Então, vocês estão agora nascendo de novo, tá? Por quê? Quando o jovem faz nascer o adulto, porque é quando vocês vão se ver como adultos. Vocês param de brincar de boneca, vocês param de brincar de carrinho e vocês começam a ter responsabilidades de adulto. Então, nesse momento, é quando vocês deixam o adulto nascer dentro de vocês, tá? E essas transformações envolvem também muitos, vamos dizer assim, alguns desconfortos e alguns incômodos, tá? Por quê? Como é uma fase de transição entre a infância e a fase adulta, tá? Vocês começam a encontrar maior reciprocidade nas pessoas na mesma idade, tá? Porque vocês estão vivendo situações semelhantes. Por isso que agora vocês passam por um momento que vocês querem ficar com os amigos de vocês. A mãe e o pai estão na fase que é a fase mais chata do mundo. Tudo que a mãe e o pai faz, vocês acham que o pai e a mãe estão errado. E isso aí é por conta das transformações que vocês estão vivendo, tá? Depois vocês vão ver que a mãe e o pai sabia tudo que estava falando para vocês. Tudo. Hoje vocês vão ouvir o pai e a mãe dizer as coisas, os conselhos para vocês vão achar a maior chatice, a maior caretice. Mas, na verdade, é um mal necessário, tá? E se mãe e pai fosse legal também, né? Não ia ter correção, ninguém ia ter
obedecer os seus direitos, ninguém ia fazer os seus deveres, ia ser uma maravilha, né? Para quem está vivendo esse momento, ia ser uma adolescência, assim, maravilhosa, pensa. Mas não pode ser assim, né? Mãe e pai sempre tem o seu posicionamento e vocês, mesmo não querendo e achando a maior chatice, tem que respeitar. E aí é o momento em que a sexualidade começa a ganhar outras dimensões, tá? Então agora a sexualidade passa a assumir um papel bastante importante na vida de vocês, né? Normalmente é nessa fase que vocês começam a ter um relacionamento afetivo. É nessa fase que vocês começam a ter um namorado, começam a ter um ficante mais sério. É quando vocês descobrem esse momento, é nessa idade que vocês descobrem. E é nessa idade também que vocês começam a brigar, principalmente as meninas. Tudo é motivo para brigar. Olhou para o menino que ela gosta, já vai brigar. Né? Falou o nome do menino que ela gosta, já vai brigar. Então, as meninas são mais encrenqueiras do que os meninos nessa fase. Até porque as meninas passam por essa fase um pouquinho antes dos meninos. Os meninos têm um desenvolvimento mais tardio. As meninas é mais precoce, tá? A gente também fala agora de uma fase que é de um momento que vocês têm maior afetividade. Então, a afetividade também é algo muito importante nessa fase, tá? E o que é essa afetividade? É a capacidade de vocês se relacionar um com os outros, né? Porque agora vocês descobrem novos sentimentos. Vocês conheciam o sentimento de carinho e de amor do pai, da mãe, do avô, da avó, do irmão, né? E agora vocês começam a descobrir outras afetividades. Então, a afetividade é bastante importante para vocês também desenvolver novas habilidades sociais, né? E também criar laços de amizade que pode durar para toda a vida, né? Laços de um relacionamento que pode durar a adolescência, que pode adentrar a vida adulta e ser para toda a vida também, ou criar laços de amizades e laços de afetividade que vão terminando de acordo com as etapas que vocês vão viver, tá? Nós temos uma adolescência e uma puberdade que tem influência cultural, tá? Então, em diferentes culturas, a gente observa que a adolescência ela é marcada por muitos aspectos, tá? Por exemplo, nas sociedades urbanas, a gente vê que o ingresso na universidade ou no mercado de trabalho começa já no finalzinho da adolescência para os jovens. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu ia fazer 18. Então, eu entrei no final da adolescência, né? E é o que vai acontecer com vocês, principalmente quem faz aniversário no finalzinho do ano. Aí vai passar um ano inteiro, que eu entrei na faculdade em janeiro, mas eu fiz aniversário em fevereiro. Mas quem faz em dezembro vai passar o ano todo com 17 anos na faculdade, né? Então, isso é o que acontece bastante na nossa realidade, que nós somos a sociedade urbana. Nas etnias indígenas, é comum a gente ver que existem rituais de passagem, tá? Nos quais os meninos vão passar por provas de força e de resistência, e as meninas passam por um período de isolamento do restante do grupo da aldeia, tá? Durante essa adolescência, vocês passam por um período que é muito importante, que é o período chamado puberdade, tá? Esse é o período que vai acontecer as transformações anatômicas e fisiológicas no corpo de vocês, tá? Essa puberdade, ela é marcada pelo amadurecimento sexual, tá? O que vai possibilitar a reprodução e também pelo crescimento do corpo. Então, a partir da puberdade, os meninos começam a produzir as células sexuais e as meninas começam a liberar as células sexuais, iniciando o que a gente chama de ciclos menstruais, tá?
E essas transformações que a puberdade nos traz, elas também provocam uma série de novos sentimentos e emoções, tá? Então, vocês vão ter um período aí de muita instabilidade emocional. Não é até o final da adolescência, não, mas vocês vão passar por isso aí até uns 16 anos. Essa instabilidade emocional de vocês, ela vai permanecer aí até uns 16 anos. E é muito comum que a pessoa nessa fase oscile os sentimentos assim, acorde super feliz, radiante. Tomou café da manhã, tá numa tristeza? Tá numa tristeza? E se a pessoa falar que ela tá linda, é capaz dela chorar. Tá? Então, é normal essa oscilação de sentimentos aí em um curto intervalo de tempo nesse período, tá? Nos meninos, a puberdade acontece entre 12 e 14 anos, tá? E o que marca a puberdade dos meninos? O testículo começa a produção de testosterona, que é o hormônio masculino, é um hormônio que é produzido na hipófise, tá? E esse hormônio, ele entra na corrente sanguínea, vai percorrer todo o organismo do menino e vai atuar em todos os tecidos que têm sensibilidade a essa testosterona. Então, o menino passa por todas as transformações corporais aí. O menino cresce muito, passa pelo estirão de crescimento. Vocês, no começo do ano, estavam muito diferentes. Muito diferentes. Fazem 7 meses inteiros, acho que a gente não se vê, né? Eu vi muita mudança em vocês. Muita mudança. Porque vocês estão vivendo esse momento de puberdade, né? Nas meninas, essa puberdade costuma acontecer antes. As meninas são mais precoces, tá? Então, a puberdade nas meninas, ela começa ali entre 9 e 11 anos de idade, que é quando os hormônios sexuais, que a gente chama de progesterona e estrógeno, tá? Induzem aí a primeira menstruação da menina, que a gente chama de menarca. A primeira menstruação é chamada de menarca. Além da produção e da liberação dos gametas, esses hormônios também vão atuar em várias partes do corpo, tá? E aí a gente vai ter as características sexuais secundárias. Aqui na página 97 a gente consegue ver bem certinho aí quais são essas mudanças. Vamos lá, ó. No menino que produziu testosterona, começa a ter espinhas. Então começa a ter acne, tá? Alguns meninos não vão ter acne, tá? Outros vão ter acne. O pombo de Adão, que é essa saliência que vocês têm aqui na garganta, ela vai ficar mais saliente ainda. Vocês vão começar a ver mais ainda, tá? Começa a aparecer os pelos pelo corpo e pelo rosto. Só que, como eu falei para vocês, é variável de menino para menino, tá? Então, assim, alguns já vai estar com o rosto com a barba cheia. Outros ainda não vai ter, ainda vai estar com uma cara... ainda vai estar com uma cara de bebezinho ainda. Mas não se apavore, tá? Porque vai aparecer. Vai aparecer. E aí também vai aumentar a massa muscular, o menino vai ficar mais forte, sem dizer que também vai aumentar o tamanho dos órgãos genitais. Na menina, com os hormônios sexuais, progesterona e estrógeno, também vai ter o aparecimento, surgimento de acne, então as espinhas, porque a pele fica mais oleosa, então vai aparecer acne, tá? Que é uma coisa que é muito desconfortável, eu vivi isso, eu fui uma adolescente com muita acne mesmo, e eu sofri com isso, porque é muito desconfortável, tá? Então, quando vocês falam, reclamam dessa, eu sei que vocês estão sentindo. Vai ter o surgimento dos pelos, né? Vai ter o surgimento dos pelos pelo corpo, né? O desenvolvimento do seio, então os seios se desenvolvem. O quadril fica mais alargado, a cintura mais fininha. Uma coisa que é importante, os meninos também têm alteração vocal, né? Nesse momento vocês começam a mudar. Nossa, o Rosinho tá com uma voz muito grossa.
Exatamente, o Rodrigo teve uma alteração, a sua voz já mudou, mas não é uma mudança tão grave como a voz do Rodrigo ficou bem grave, né? Ficou bem grossa mesmo já. É importante, então, que como o corpo está passando por uma série de transformações nessa fase, vocês tenham paciência com o próprio corpo, né? Então, a gente tem que lembrar que a adolescência é a fase mais transitória da vida de vocês, né? E ela tem que ser levada aí com leveza, com tranquilidade, para que vocês possam enfrentar os desafios da fase adulta. Vocês, os meninos principalmente, as meninas não passam por um estirão de crescimento muito desengonçado, mas os meninos passam. Os membros superiores e inferiores crescem muito mais que o tronco, então vocês ficam com os braços e as pernas muito compridos e às vezes vocês ficam até desajeitados. Vocês derrubam as coisas com muita facilidade, tropeçam com muita facilidade. E é normal tudo isso acontecer e depois essa fase de transição acaba. E aí vocês se tornam os jovens adultos lindos que vocês normalmente se tornam aí, né? Agora eu vou falar de uma coisa séria. Isso é sério. Gravidez na adolescência. Gravidez na adolescência é algo muito sério, né? Então, na adolescência, normalmente, o jovem experimenta pela primeira vez o contato mais íntimo com outras pessoas. Ou seja, normalmente inicia a vida sexual, tá? Então, apesar de a capacidade reprodutiva começar logo no início da puberdade, a gente tem que entender que a possibilidade de uma gravidez nessa fase é considerada precoce, né? E pode ser uma experiência muito traumática na vida de vocês. Finalzinho da adolescência. Então, assim, pode ser uma experiência muito traumática. Claro que uma criança sempre é uma bênção na nossa vida. Mas o problema é o momento que a criança chega. Então, ela já ia para faculdade, daí eu acho que ela nem terminou a faculdade, ela teve eu e tal. Aí tem que esperar a criança se desenvolver. Porque... Nossa, professora, minha mãe tem que fazer um montão de coisas e mais um pouco para depois me ter. Então, é assim mesmo que funciona. Então, assim, a gravidez na adolescência, ela é um momento precoce, não é o ideal, né? A gente vê aí na página 98 que tem um documentarista que fotografou mulheres que se tornaram mães antes dos 15 anos de idade, ou seja, na idade que vocês estão, tá? E aí ele relatou um pouco das histórias de vida dessas meninas, tá? Olha aí um depoimento que tem uma menininha que disse aí, ó. Ana, de 15 anos, vive com a filha Karen, de 4 meses. Os pais de 2 irmãs em uma vizinhança violenta em uma grande cidade colombiana. Ela estava no 9º ano na escola quando engravidou de seu então namorado, que a deixou logo depois. Ana teve pré-eclâmpsia no último trimestre e precisou de assistência médica urgente. Minha pressão subiu muito. Fui ao médico e imediatamente internaram-me na maternidade. Eu não queria ter sido mãe, mas quando Karen sorri para mim, é algo lindo. Então, assim, o problema não é a criança, o problema é o momento, né? E vocês viram que é uma gravidez, ela passou por problemas. Por quê? Vocês têm a capacidade reprodutiva, mas vocês não têm a maturidade necessária, tá? Nem... Exatamente. Uhum. O relato, então, que a gente vê aí, traz um monte de discussões sobre essa gravidez na adolescência. Então, quando a mulher engravida precocemente, né, a gravidez sempre é considerada uma gravidez de risco. Sempre. Então, quando é uma gravidez na adolescência, é uma gravidez de risco. Por quê? Porque o corpo de vocês ainda não está totalmente desenvolvido, não está pronto, tá? E isso traz um monte de risco, um monte de complicação, tanto para a mãe, tá? Quanto para o bebê ao longo aí dessa gestação. Além disso, o homem, o menino, quando se torna pai precoce,
Normalmente ele não tem o quê? Dinheiro. Ele não tem condições econômicas, sociais, nem emocionais que a menina precisa, então, para seguir com essa gestação, né? Então, existe uma pesquisa que foi realizada por esse documentarista que cerca de 2 milhões de adolescentes ao redor do mundo dão à luz antes de completar 15 anos de idade. Então, é algo muito crítico, é algo que a gente tem que trabalhar, que conversar com muita atenção, porque é algo necessário. Vocês vivem os 15 anos e vocês vivem intensamente, né? Então, vocês vivem no momento. A consequência, vocês sofrem ela depois. Então, por isso que é muito importante a gente falar o antes e o que pode acontecer, né? Em muitos casos, a adolescente acaba largando os estudos, né? Quando ela se torna mãe, porque é muito complicado continuar os estudos com uma criança. E aí, acaba comprometendo a sua posição no mercado de trabalho. Lógico, se você não tem estudo suficiente, o seu trabalho vai ficar comprometido, né? Tanto o menino quanto a menina, então, tem que tomar as precauções possíveis para evitar essa gravidez, né? O preservativo, camisinha, é o método mais recomendado contra a gravidez e porque ele também protege contra as DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, é muito importante ter consciência de que uma gestação antes dos 15 anos é algo que não deve ser levado em consideração. É algo que a gente tem que trabalhar com muito cuidado aí, precocemente, essa gravidez, tá? Bom, terminamos esses primeiros módulos 73 e 74. A gente tem aqui 10 minutinhos de aula. É 15 ou 50 que bate o sinal? É 45? 45, né? Então, tem 10 minutinhos de aula. Dá tempo de vocês fazerem para mim, então, módulo 73 e 74. Os que estão em casa vão postar no Que Mágico. E os que estão aqui já podem ir me mostrando, tá? Aí, na aula, depois do intervalo, a gente começa o próximo módulo, que vai falar da anatomia e da fisiologia desse sistema genital de vocês. Combinado? Certo, gente? Ok. Ok? Então, já vou abrir o espacinho lá no Que Mágico. E depois do intervalo, a gente já continua. Até!